Vamos falar de uma história que mostra como R$ 100, isso mesmo, R$ 100, podem ser o ponto de partida para uma transformação completa. E olha, não é sobre sorte, nem sobre ter uma ideia genial da noite para o dia. É sobre enxergar o que já está bem na nossa frente e principalmente ter a coragem de dar um único passo. Pensa só um pouquinho. Na geração dos nossos avós, o caminho para construir algo, para ter uma vida melhor, era um caminho de muito suor, de trabalho físico pesado, era a era da enxada, sabe? E a sensação era de que mudar de vida era quase impossível. Agora, corta para hoje. A coisa mudou completamente. A gente vê gente criando negócios incríveis com o celular na mão e uma boa ideia. A oportunidade mudou de forma. E é aí que entra uma coisa muito doida, um paradoxo dos nossos tempos. Nunca na história foi tão fácil ter acesso a ferramentas, a informação para começar qualquer coisa. E mesmo assim, a gente olha ao redor e vê muita, mas muita gente paralisada, sonhando com mais liberdade, com uma grana extra, mas travada no mesmo lugar, sem saber nem por onde começar. Então, a pergunta que fica é: o que é que separa a pessoa que só fala em fazer daquela que realmente vai lá e faz? O que diferencia quem só sonha de quem constrói? A resposta? Olha, é bem mais simples do que parece. A resposta tem nome: ação guiada. E isso quebra aquele mito de que a gente precisa de mais um curso, mais um livro, mais informação. Não. O que importa de verdade é aplicar de forma focada aquilo que a gente já sabe. A ação guiada é a ponte que liga o querer ao fazer. E para a gente entender isso na prática, nada melhor do que uma história real. Vamos mergulhar na jornada da Cláudia. A história dela é o exemplo perfeito de como essa tal de ação guiada pode virar o jogo por completo, mesmo quando tudo parece estar contra. Essa era a renda mensal da Cláudia, R$ 1.800. Para muita gente, isso não é só um número numa tela, é a realidade de todos os meses, com todos os perrengues que vêm junto. E a realidade dela ia muito além do salário. Ela era mãe solo, viu o dinheiro sumir da conta bem antes do fim do mês e estava de saco cheio daquela conversa de que sucesso financeiro é coisa de sorte. O sentimento era um só. Ela não estava vivendo, sabe? Estava só sobrevivendo. Até que um dia, ela ouviu essa frase. E foi como se tudo parasse, sabe? A ficha caiu. A ideia de que a solução não era ganhar mais, mas sim enxergar o que já estava ali, isso mudou tudo. Foi a faísca que ela precisava. E com essa nova visão, ela fez algo que, olha, 95% das pessoas nunca faz. Pegou papel e caneta e foi investigar os próprios gastos. O resultado? Tá aí na tabela. Ela achou R$ 100 por mês em despesas que ela nem via, coisas no débito automático que ela pagava sem nem usar. E com esses R$ 100 na mão, ela não só economizou, ela decidiu que aquele dinheiro ia trabalhar para ela. E para isso, ela seguiu um método de 3 passos bem simples. Primeiro, cortou a despesa. Segundo, usou esse valor para fazer uma primeira oferta. E terceiro, reinvestiu o lucro. Simples, direto e muito, muito poderoso. E essa foi a oferta que ela postou no Instagram. Repara na simplicidade. Ela não precisou de site, de logo, de um plano de negócios de 50 páginas, nada disso. Só uma frase clara, oferecendo uma solução para um problema real das pessoas, a falta de tempo. E o resultado veio rápido. Em só 2 dias, ela conseguiu 2 clientes. O gráfico aqui mostra tudo de forma clara. Aqueles R$ 100 que antes eram uma despesa se transformaram em R$ 250 de receita. O desespero financeiro começou a virar uma sensação de clareza, de controle. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais profundo. A maior recompensa não foi só o dinheiro extra no bolso. Foi uma transformação interna, uma mudança fundamental na forma como ela se enxergava no mundo. Ao repetir esse processo simples de cortar, ofertar e reinvestir, em apenas 30 dias a Cláudia gerou R$ 1.000 de renda extra. Isso provou para ela mesma que o primeiro resultado não tinha sido sorte, era um método que funcionava. E aqui a gente vê a virada de chave mental. Ela deixou para trás aquela mentalidade de sobrevivente que só reage aos problemas e se preocupa em fechar as contas do mês. E ela adotou uma mentalidade de construtora, alguém que age com intenção, que cria valor e que constrói o próprio futuro.
Então, o ponto crucial é este aqui. A grande lição para Cláudia não foi descobrir um truque para ganhar dinheiro rápido. Foi desenvolver a habilidade, a capacidade de gerar valor de forma previsível, consistente. E essa habilidade, uma vez que se aprende, ninguém mais tira. Ok, vamos agora tirar a lição principal da história da Cláudia e ver como isso se aplica a qualquer pessoa que queira mudar a própria situação financeira e, no fim das contas, a própria vida. No final do dia, é fundamental entender isso. O que provocou a mudança não foram os R$ 100, foi a decisão de agir. Foi o compromisso com a execução de um plano simples que fez toda a diferença. O dinheiro foi só ferramenta. A ação foi a força que moveu tudo. E essa é a reflexão final. Muitas vezes a gente fica paralisado esperando o momento perfeito, a grande ideia, a grande oportunidade. A história da Cláudia mostra que o primeiro passo, por menor que seja, tem um poder gigantesco de abrir um caminho que parecia completamente fechado. É esse pequeno ato de coragem que dá início à jornada para nossa própria liberdade.